Chegamos no livro de Provérbios, nessa nossa leitura cronológica da Bíblia. Coisa boa, né? Coisa maravilhosa. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alba, este é o canal Pouco Tempo e neste ano, 2025, temos feito vídeos aqui quando nós iniciamos a leitura de um livro da Bíblia e chegamos no livro de Provérbios hoje. Ontem nós lemos Reis. E por que nós estamos em Provérbios? Porque a leitura cronológica da Bíblia nos oferece isso. Você lê a um trecho e você é levado a outro trecho da Bíblia porque eles estão conectados, estão ligados. Como a gente estamos lendo a história de Salomão, um grande rei, ele pede a Deus sabedoria e Deus dá a ele. Então é este grande rei que escreveu o livro de Provérbios, que são livros de sabedoria, Eclesiastes, e aí nós vamos falar sobre isso hoje. E peço a você que se inscreva neste canal, deixa um like, compartilha, isso tudo ajuda a gente aqui nessa caminhada, tá bom? Então vou falar aqui sobre o livro de Provérbios para que você fique animado para ler e ao ler você tenha em mente esse contexto, quando foi escrito, quem escreveu, qual é o objetivo desse livro, do que esse livro trata e com isso em mente você seja mais enriquecido na leitura maravilhosa da palavra de Deus. Então vamos lá. O livro de Provérbios foi escrito majoritariamente por Salomão, mas também foi escrito por Agur e Lemuel. Os dois últimos capítulos foram escritos, um por Agur, outro por Lemuel. O período vai de 950 a 700 a.C. É claro que Salomão não viveu isso tudo, mas por conta de Lemuel e Agur, não é? Então, no período do reinado de Salomão, ele que pediu sabedoria a Deus, e ele escreveu sobre muitas coisas. Lá em 1 Reis fala que ele escreveu mais de 1000 provérbios, além de escrever sobre zoologia, botânica, etnologia, museologia. Ele escreveu muito e ele produziu muita coisa devido ao seu conhecimento, devido à sua inteligência. E o livro de Provérbios se propõe a expor para nós provérbios curtos e inteligentes que transmitem algum tipo de sabedoria. Esse é o objetivo. Mas do capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos ver uma introdução, onde nos primeiros capítulos vai falar sobre 10 discursos de sabedoria de um pai para com o filho. E nesses discursos ele vai falar sobre, primeiramente, o temor a Deus. E aí vai expor o que é o temor a Deus, que não é medo, mas é uma reverência a Deus, é uma admiração a Deus e é uma humildade por parte nossa, seres humanos, compreendendo que nós não somos Deus. E nós precisamos de Deus para ter discernimento, para ter conhecimento, para alcançarmos a verdade, para vivermos de uma forma sábia, inteligente, minimizando talvez os problemas que a própria vida oferece. Então, vai ser apresentado isso daí. E nos discursos do pai para com o filho, o pai vai alertar o filho para viver de uma forma temente a Deus, como eu acabei de falar. Uma vida virtuosa, uma vida que ele seja generoso, ele tenha generosidade, ele seja trabalhador, ele seja sábio na administração do seu tempo, do seu dinheiro, da sua sexualidade. O pai vai adverti-lo. E o pai também vai falar para ele de que existe a loucura, existe o mal, existe o egoísmo, existe um caminho de destruição a depender das decisões que esse filho vai tomar. Então é um livro assim excelente que traz tanta sabedoria para nós, tantos conselhos bons. Depois, o livro vai continuar falando, e aí o autor, de forma criativa, de forma poética, lembre, o autor aqui, ele traz essa poesia, e aí ele vai retratar a sabedoria como uma senhora que está no universo e produzindo coisas. É claro que a gente lembra de Jesus, que é a sabedoria, não é? Mas o autor, ele vai trazer essa mensagem poética, trazendo que viver em sabedoria é uma vida de discernimento que honra a Deus e que traz paz para a pessoa que aproveita e anda neste caminho. Então, são 4 poemas
que ele vai falar sobre essa senhora sabedoria, né, que está no universo. Aí, dando continuidade dos capítulos 10 até o 29, nós vamos ver centenas de provérbios antigos que falam sobre tudo, gente. É muito gostoso ler esse livro, é muito importante ler esse livro. Ele vai falar sobre casamento, sobre família, sobre sexo, sobre dinheiro, sobre dívida, sobre trabalho, sobre amizade, sobre justiça. Ele vai falar sobre tudo. Só que lembrem, esses provérbios não são fórmulas para você... Opa, bate em pé. Não são fórmulas para você se dar bem na vida. Não são promessas que, se você fizer isso, vai resultar naquilo. Sabe uma matemática exata? 2 mais 2 é 4? Não se engane. Os livros de sabedoria, eles não são a matemática exata. Por isso que é importante você ler todos os livros de sabedoria. Jó, Provérbios, Eclesiastes. Porque de uma maneira geral, ele vai te dar compreensão da melhor maneira de viver, de um melhor caminho. Mas ele não trata sobre as exceções. Por exemplo, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre o livro de Jó. Procure lá, o livro de Jó. É excelente. E a probabilidade ali deu erro, né? Jó, um homem bom, temente a Deus, que se desvia do mal. Aconteceu coisas ruins com ele. E os seus amigos ficavam tentando achar onde ele errou, porque a matemática não fechou. Então é isso. O livro de Provérbios, ele não vai tratar sobre as exceções. Ele não é uma fórmula mágica. Não são promessas que se você fizer isso, você vai receber aquilo. Mas ele trata sobre probabilidade. A probabilidade de seu caminho ser melhor é grande se você fizer isso e aquilo outro. E é claro, a gente sabe também que a gente acaba colhendo o que a gente planta. A gente sabe que a gente se esforça para trabalhar, esforça para ser uma boa esposa, uma boa filha, né? A coisa tende a ser melhor em nossa vida, então vale a pena. E nós crentes sabemos que existem galardões preparados para aquele que vive em obediência, em temor a Deus. Por mais que aconteçam as intempéries da vida, a gente continua fiel. Deus terá recompensas para nós, então vale a pena sim seguir o caminho da sabedoria, por mais que a gente não colhe exatamente aquilo que a gente gostaria. Lembra dos heróis da fé? Eles, olhando aquilo que estava prometido, não tiveram as suas vidas por preciosas e na terra não recebeu exatamente aquilo que estavam proposto a eles. Mas na glória eles tiveram essa recompensa. Então a gente tem uma visão mais ampla do que o autor, não é? Mas a gente vale a pena a gente ler esses provérbios e a gente aplicar para a nossa vida e a gente tentar viver dessa forma porque vale muito a pena. E o texto vai falar sobre isso. E aí o livro caminha para o final, o capítulo 30 é um poema escrito por Agur que vê que a leitura da palavra, o debruçar nas escrituras traz sabedoria, então é um ânimo para a gente continuar firme na leitura, na busca pelo Senhor, temor ao Senhor. Isso vai trazer uma amplitude de sabedoria e de discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Por isso a importância de lermos as escrituras de uma forma completa e compreendendo. Olha, o livro de Provérbios vai falar, é um poema hebraico, vai falar sobre sabedoria hebraica e que se aplica para nós, mas nós estávamos lendo livros históricos como os reis, que vai trazer para a gente um entendimento da história de Deus na humanidade, como Deus conduziu a história para que a chegada de Jesus, nosso Salvador, e como pessoas de todas as nações conseguiram ver esse Deus através da nação de Israel e temeram ao Senhor e o agir do Senhor. Então, gente, é uma coisa maravilhosa ler a palavra de Deus. E o texto termina, o livro termina, o capítulo 31, é um poema de Lemuel. Ele não era rei, não foi rei de Israel, ele era rei de outra nação, mas ele dá orientações sobre uma liderança sábia. E aí ele produz um poema belíssimo na literatura hebraica, usando o alfabeto hebraico,
onde cada início da estrofe, ele usa uma letra do alfabeto hebraico, e esse poema vai tratar sobre a mulher sábia, que toma boas decisões. Ela, por ter a sabedoria, ela, por ter o conhecimento, ela vai conduzindo a sua vida trabalhando, sendo diligente, tendo discernimento, construindo bem o seu lar. Olha que coisa maravilhosa para nós mulheres, né? Nos debruçarmos naquele texto da mulher virtuosa e aprendermos com ela como gerir a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa vivência familiar. Então, um livro maravilhoso com esses capítulos, 30 capítulos. Se você quiser, dá para ler um capítulo por dia e ler ele no mês, mas como a gente está numa leitura aqui cronológica, ó, chinela aí, leia direitinho, porque o próximo livro é Eclesiastes, que também é um livro de sabedoria e que vai trazer uma visão a respeito de Salomão, não é? Apesar de tudo que ele conquistou ali, o seu tédio, a sua insatisfação com a vida, porque ele se afastou de Deus. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Espero que você tenha gostado e aproveitado esse vídeo para compreender o livro de Provérbios e que Deus te abençoe nessa leitura. E até o próximo vídeo falando sobre Eclesiastes. Então leia a Bíblia, leia de forma cronológica, que vai ser uma bênção muito grande na sua vida e na compreensão das Escrituras. Deus te abençoe e até a próxima.